caros alunos, dando continuidade então ao nosso curso Tópico Especial Introdução à Matemática. Hoje nós iniciamos a nossa unidade 3, onde nós vamos tratar no tópico 1, razão e proporção, depois no tópico 2, divisão proporcional, no tópico 3, regra de 3 simples, e depois regra de 3 composta no tópico 4, e por fim no tópico 5 nós vamos estudar porcentagem. E já dando início à nossa aula com o tópico 1, nós vamos iniciar o nosso estudo de razão e proporção. E nós já vamos aqui começar com o conceito do que é razão. A razão de dois números, A e B, com B sendo diferente de zero, é o quociente de A por B. Vamos começar então a entender o conceito de razão. Então, pela definição que nós temos aqui, é o quociente entre esses dois números, tá certo? Então, eu tenho assim, ó, A está para B, e é assim que a gente lê, onde este A aqui recebe o nome de antecedente e o B o nome de consequente. E nós também podemos escrever, pessoal, não só assim nessa forma, assim, um número em cima, o traço embaixo aqui, né, com essa cara de fração. Nós também podemos escrever assim, ó, A está para B. Essas são as duas formas de você escrever uma razão. Mas, professor, eu observo que a razão ela é muito parecida com fração, né? Qual que é a diferença de razão e fração? Para clarear isso para vocês, eu vou fazer o seguinte, então, gente. Vamos já começar a resolver os problemas que na solução do número 1 já é possível entender bem a diferença do que vem a ser razão e do que vem a ser fração. Então, eu vou deixar a definição aqui de razão aqui em cima e nós vamos resolver o problema número 1, pelo menos a letra A já aqui embaixo. Então, no problema número 1, vamos verificar a resposta da letra A. Vamos ler. Em uma sala de aula, estudam 50 alunos, dos quais 10 são rapazes. Encontra as seguintes razões. Letra A, dos rapazes em relação às moças. Então, ele está querendo uma razão. Razão, olha aqui como que eu escrevo então, pessoal. É o quociente de dois números, de duas grandezas. Então, eu poderia até começar escrevendo assim, ó. Rapazes, moças. Então, é o quociente entre o número de rapazes e o número de moças. Então, observem aqui, pessoal. Rapazes, eu tenho 10. E moças, quantas moças são? Se são 50 alunos, 10 são rapazes, óbvio que, então, que eu tenho 40 aqui. Uma primeira coisa, pessoal. As operações que vocês aprenderam lá com frações, como simplificação, o produto, a divisão, soma, tirar mínimo, que vocês aprenderam com frações, serve aqui também para o cálculo de razão. As operações são as mesmas. O que é diferente, pessoal, é o conceito que a gente vai começar a entender agora. Então, por exemplo, olha, eu posso simplificar aqui como eu fazia lá com as frações. Então, cortando esse 0 com 0, aqui sobrou quanto? Como que você pode ler isso daqui? Eu sei que alguns de vocês acabaram de ler o quê? 1/4. Não, gente. 1/4 aí seria se fosse uma fração, tá? Mas isso aqui não é fração, isso aqui é razão. Razão é o quociente entre duas grandezas. E olha aqui como que nós temos que ler, olha. Vamos voltar aqui na nossa definição, olha. Aqui, ó, e lê-se A está para B. Então, a nossa leitura deve ser 1 está para 4. O que significa isso, gente? Traduzindo, então. Vamos lá agora entendendo. Significa que para cada um rapaz existem 4 moças. Esse é o conceito de razão. É o quociente entre dois números. O de cima aqui, o 1 chama antecedente, este 4 chama-se consequente. E nós lemos 1 está para 4. Traduzindo, para cada um rapaz existem 4 moças. Ok? Porque se isso aqui, gente, fosse encarar isso como fração, representar isso como fração, aí sim seria 1/4. Mas o que significa isso? Olha aqui, eu vou fazer aqui embaixo.
Significa que se você pegasse uma barrinha de chocolate, olha, e dividisse em 4 partes e comesse um pedacinho, aí, olha, então este pedacinho aqui, olha, representa 1/4 da barra de chocolate. Isso é fração. A definição de fração, ela é uma parte de um todo, ok? Já razão, não. Já razão é o quociente entre dois números, ou eu até poderia dizer o seguinte, é quando eu comparo duas grandezas, eu estou comparando o número de rapazes com o número de moças, certo? Por isso que eu digo que um rapaz, para cada um rapaz, existem 4 moças. Ficou claro isso? Ora, então agora, só para fechar aqui esse número 1, eu posso resolver a letra B já. Agora ele quer a razão dos rapazes em relação ao total de alunos. Olha aqui, ó, rapazes e o total de alunos. Bom, quantos rapazes nós temos? 10. Qual é o total de alunos agora? 50. Olha aí, ó. Se você simplifica esse 0 com esse 0, você ficou com quanto? Tá? Não vai me dizer que é 1/5, porque não é 1/5, isso não é fração. É 1 está para 5, ou seja, para cada um rapaz existem 5 alunos. Eu poderia dizer o contrário. Para cada 5 alunos da sala, 1 é um rapaz. Isso então é o conceito de razão. Só para encerrar essa parte aqui, pessoal, uma coisa interessante, olha. Eu escrevi rapazes em cima, moça embaixo, né? E ficou 1 está para 4. Agora, eu poderia, no caso de razão, eu poderia escrever isso aqui ao contrário. Eu poderia colocar, para ficar mais claro ainda, eu poderia colocar as moças em cima e os rapazes embaixo. Então, eu tenho 40 moças e 10 rapazes. Ora, se isso aqui fosse, simplificando aqui, ó, eu vou ficar com 4 em cima e 1 embaixo. Se isso fosse fração, se eu estivesse lidando com fração, observe que a coisa mudou, né? Lá eu tinha 1/4, agora aqui eu tenho 4 inteiros. Então, quando você inverte a posição das moças e dos rapazes, se fosse fração, né? Então, você teria duas coisas diferentes. Lá você tem 1/4, que é uma parte, e lá você tem 4 inteiros, que seria aqui uma barra, seriam 4 barras de chocolate, né? Mas no caso de razão, olha que curiosidade, pessoal. A ordem que você coloca em cima ou embaixo não interfere na interpretação da razão. Nesse caso aqui, eu digo que eu tenho um rapaz para cada 4 moças, e aqui, ó, eu tenho 4 moças para cada um rapaz, ou seja, não mudou nada. Então, a razão tanto faz quem você coloca em cima, quem você coloca embaixo, que não altera ali o conceito da nossa razão. Entendido isso? Muito bem. Então, agora nós vamos continuar aqui com os nossos problemas. Vamos resolver agora o problema número 2. E eu queria fazer um pedido para vocês, pessoal. Como eu já falei nas outras aulas, que nem dá um stop aqui agora, resolva este problema e depois volte e assista o vídeo, continue assistindo o vídeo para verificar se você acertou. Vamos agora resolver o nosso problema número 2. No vestibular da Unicentro, concorreram para 50 vagas do curso de matemática 400 candidatos. Qual a razão, candidato vaga para essa opção? Simples, hein? Então, você tem aqui, olha, nem precisa escrever, né? Candidato vaga. Eu tenho 50 vagas e tenho 400 candidatos. Então, aqui você tem uma razão, olha, é o quociente entre dois números, é o quociente entre duas grandezas, certo? Então, agora nós podemos simplificar, ó, eu posso cortar um 0 com um 0, sobrou 5 e 40 aqui embaixo. É só uma dica, gente, eu quando simplifico uma razão, eu sempre gosto de deixar um deles igual a 1.
mesmo que o outro fique em forma decimal, quebrado, né? Não tem problema, é mais fácil às vezes de você analisar a resposta. Agora aqui, ó, que nem 5. 5 por 5 dá 1. E 40 por 5, 8. Então, o que foi que sobrou aqui, olha? Eu tenho 1 aqui em cima e 8 aqui embaixo. Como que se lê isso aqui, pessoal? Cuidado, não é 1/8. É 1 está para 8. Traduzindo isso agora, pessoal, para cada uma vaga existem 8 candidatos concorrendo a esta vaga. Número 3, então, vamos lá. Tenho duas soluções de gasolina e álcool. A primeira contém 7 litros de álcool e 28 litros de gasolina. A segunda contém 6 litros de álcool e 30 litros de gasolina. Qual das duas soluções tem maior teor alcoólico? Bom, seguindo as etapas de resolução de um problema, pessoal, a primeira parte nós temos que entender o problema, eu acho que ele está bem claro, né? A segunda parte que seria equacionalizar ou verificar qual o conteúdo que a gente vai utilizar. Um problema como esse, então dá para a gente usar perfeitamente o conceito de razão, porque é o que nós temos aqui, né? Olha, qual que é a nossa razão? A nossa razão é álcool está para a gasolina. Essa é a nossa razão, tá? E qual é a nossa primeira solução? Então, eu tenho duas soluções. Então, vamos lá. A primeira solução. Não é a solução do exercício, né? Então, a primeira solução, eu tenho 7 litros de álcool, está para 28 litros de gasolina. E a segunda solução, eu tenho 6 litros de álcool para 30 litros de gasolina. Vamos dar uma simplificada nisso, como sempre. Olha, aqui eu posso simplificar, pessoal, por 7. Então, eu posso dividir o de cima por 7 e o de baixo por 7. Então, a minha razão vai ficar 1 está para 4. E aqui, olha, eu posso dividir por 6. E embaixo também por 6. 6 por 6 dá 1, 30 por 6 é igual a 5. Para poder analisar bem essas respostas, pessoal, aconselho novamente, simplifique e deixe uma das partes da razão igual a 1, ou antecedente ou consequente, tanto faz. Então agora eu quero que vocês prestem atenção aqui. Olha. Então eu já li o problema, entendi, já verifiquei que é possível resolver utilizando razão, já equacionalizei e resolvi. Agora vem a parte mais importante desse exercício, que é interpretar a resposta. Olha só a pergunta dele. Qual das duas soluções tem maior teor alcoólico? Olha só, gente. Na primeira, para cada 1 litro de álcool, eu tenho 4 de gasolina. Aqui, para cada 1 litro de álcool, eu tenho 5 de gasolina. Ou seja, aqui, como eu tenho 5 litros de gasolina, o litro de álcool está mais diluído. Concorda comigo? Aqui eu só tenho 4 litros. Então, eu tenho o álcool ele é muito mais forte aqui nessa primeira. Até uma outra maneira, se você quiser, você poderia dividir isso aqui. Ó. Isso aqui 1 está para 4. Se você dividir isso aqui, vai dar 0,25. E 1 por 5 vai dar 0,20, ó, que indica o teor alcoólico. Então, nesse caso aqui, a resposta é na primeira solução. Esta aqui é a nossa resposta. Aqui o álcool está muito mais forte do que aqui na segunda solução. Muito bem, agora vamos para o número 4. Chama-se densidade demográfica a razão entre o número de habitantes, olha lá que interessante, ó, habitantes de uma certa região e a área dessa região. E a área. Ó, isso aqui significa, isso que representa, pessoal, densidade demográfica. É você pegar o total de habitantes e dividir pelo total da área. Então, no nosso caso aqui, quantos habitantes nós temos? Qual a densidade demográfica de uma cidade que possui 300 mil habitantes? Está aqui, olha, 300 mil habitantes e 150 quilômetros de área. Então, 150. E agora nós vamos simplificar, né? Simplificar quer dizer assim, ó, sempre faça assim. Eu vou dividir, lembra que eu disse para vocês que procure deixar ou antecedente ou consequente igual a 1. Então eu pego 150 aqui, divido por 150.
E o 300 também por 150. Então, eu vou ficar, ó, 150 por 150, vai ficar 1 aqui embaixo. E 300 mil dividido por 150, isso aqui é igual a 2.000. Então, aqui eu tenho a minha razão, olha. Eu tenho 2.000 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Isso é a nossa densidade demográfica dessa região. Ou seja, eu posso dizer também que em 1 quilômetro quadrado, você tem 2.000 habitantes. E o número 5 diz assim: uma pesquisa entre indivíduos que pertencem aos 2 grupos de maior risco de serem portadores do vírus da AIDS revelou que, de 80 homossexuais testados, 16 eram portadores do vírus. Então, nós temos aqui, ó, os homossexuais e aqui eu tenho os portadores. Então, nossa razão aqui vai ficar como? 80 homossexuais, você tem 16 que eram portadores do vírus, olha. E depois, 64 viciados em drogas injetáveis, 12 eram portadores. Então, eu tenho aqui os viciados em drogas, né? E portadores. Vamos montar aqui a nossa razão. 64, 12. Muito bem. Agora nós podemos, então, simplificar isso aqui, ó. Eu posso fazer, lembra? Eu vou dividir aqui o 16 por 16 e o 80 também por 16. Então, eu tenho aqui, ó, eu vou dividir o 16 por 16, que vai dar 1. E 80 dividido por 16, você pode dividir aí na sua calculadora, isso é igual a 5. Agora aqui, simplificando, eu posso dividir 12 por 12 e 64 dividir por 12. 12 por 12 é igual a 1 e 64 dividido por 12 vai dar 5,33, olha só. Não tem importância que o antecedente ou o consequente fique assim quebrado, tá certo? Bom, então nós temos aqui as nossas razões. Agora, com base nesses dados, qual dos 2 grupos é o mais propenso a transmitir a doença? Bom, agora vamos analisar então a nossa resposta para a gente poder responder. Ora, aqui, pessoal, de cada 5 homossexuais, 1 é portador. Ou eu posso dizer ao contrário, você tem 1 portador para cada 5 homossexuais. Já nesse daqui, você tem 1 portador para cada 5,33 viciados. Ou seja, eu tenho mais viciados, mais de 5 viciados para cada 1 portador. Então, eu tenho mais pessoas e apenas 1 portador. Então, significa que o grupo dos homossexuais, neste caso aqui, neste exemplo que está sendo dado, ele é o grupo que tem mais propensão a transmitir a doença, né? Porque, olha só, para um grupo de 5, você tem 1 portador. No caso dos viciados, para um grupo superior a 5, a 5,33 é superior. Então, para um grupo superior a 5, ou seja, são mais pessoas e você tem apenas 1 portador. Então, neste exemplo, neste caso aqui, este grupo aqui é o grupo que possui maior propensão a transmitir. Dando continuidade agora, nós vamos ver o conceito de proporção. O conceito de proporção ele é muito simples, né? Olha lá, é a igualdade entre 2 razões. Então, se você tem 2 razões, assim, ó, A está para B e C está para D, então são 2 razões. Se essas 2 razões forem uma igualdade, for possível você fazer isso aqui, ó, C está para D, então aqui você tem o que nós chamamos de uma proporção. Tá certo? Lembrando sempre, pessoal, que essa parte aqui, olha, no caso da fração, que era denominador, não pode ser 0, né? E aqui no caso do que é o nosso, que a gente chama de consequente, também não pode ser 0. Então, uma condição importante é que B e D obrigatoriamente precisam ser diferentes de 0.
Muito bem, vamos então agora resolver alguns problemas de proporção para que esse conceito fique bem claro. Então aqui nós temos aqui o nosso número 1, que diz assim: encontrar o valor de x nas proporções. Então você tem assim, olha, 81 está para 108, assim como, olha lá, x está para 12. É assim que a gente lê. Vou repetir. 81 está para 108, assim como x está para 12. Nesse caso aqui, isso é uma proporção e eu preciso saber o valor do x. Eu poderia escrever esta proporção aqui, pessoal, de uma outra maneira. Olha, eu poderia escrever assim, ó, 81 está para 108, 4 pontos, ó, assim como x está para 12. Não é muito comum, mas é possível escrever uma proporção dessa maneira. Eu estou fazendo assim porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Observe aqui uma coisa, olha. Eu tenho o 81 e o 12, observe que eles estão nos extremos, né? E o 108 e o x estão no meio. Então a gente costuma dizer que o 108 e o x são os meios de uma proporção e o 81 e o 12 são os extremos. E aí tem uma propriedade, pessoal, muito fácil, que diz o seguinte para as proporções, que o produto dos extremos, olha, o 81 e o 12, então olha aqui, ó, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, que é o 108 vezes x. Ou como alguns dizem, né, quando você tem uma proporção assim, basta você multiplicar cruzado, que é a mesma coisa. Ok? Muito bem. Então agora é só a gente resolver isso aqui, ó, porque na verdade o que eu tenho aqui agora é uma equação do primeiro grau. Tá? Então é só resolver isso aqui e pronto. Se você multiplicar então 81 vezes 12, você vai achar 972. Aí você repete aqui o 108x. 972, vamos passar o 108 aqui dividindo, vamos usar aquele macete, né? Isso aqui é igual a x. 972 dividido por 108, você vai descobrir que o x ele vale 9. Tá aqui, olha, respondido, resolvido, tá? Você pode tirar a prova, né, pessoal? Substituir o 9 aqui no lugar do x, ó, porque esse x aqui então ele vale 9, e aí você multiplica isso cruzado. Tem que obedecer essa propriedade das proporções, onde o produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios. Vamos para a nossa letra B. A nossa letra B está assim, x mais 4 está para 125, assim como 2 está para 25. Bem fácil esse também, olha. Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou simplesmente você pode multiplicar cruzado. Então, vai ficar aqui, ó, 25 que multiplica x mais 4, que é igual a 125 vezes 2. Tá? Então, você pode multiplicar aqui para eliminar esse parênteses, ou você pode simplificar o 25 com esse 125 do lado de lá, olha, tanto faz. Eu vou resolver esse parênteses aqui, então. 25 vezes x dá 25x, mais 25 vezes 4, isso é igual a 100. E 125 vezes 2, isso é igual a 250. Olha aí, ó, uma equação do primeiro grau. Então vai ficar 25x, isso aqui é igual a 250 menos 100. 25x, que é igual a 250 menos 100, isso aqui vai ser igual a 150. X é igual ao 150 dividido por 25. E, finalmente, x é igual a... Quanto que é 150 dividido por 25? 6. Muito bem, olha aí, ó. Letra B, prontinho. Muito fácil, né? Muito bem, vamos para o exercício número 2. Encontrar A e B na proporção. Olha lá, ó. A está para 2, assim como B está para 3. É proporcional a 3. Sabendo que o A mais B é igual a 75.
Agora vocês vão conhecer mais uma propriedade, pessoal, das proporções. Então, se você tem assim, olha, A está para 2, assim como B está para 3. Se você somar os antecedentes e somar os consequentes, olha, isso é proporcional a qualquer uma das razões. Você pode igualar tanto a primeira quanto a segunda. Vamos igualar a primeira, olha. A está para 2. Perceberam? Então, essa é uma propriedade das proporções. Ó. A soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como qualquer antecedente está para o seu consequente. Essa é uma propriedade importante. Por que nesse caso aqui eu somei? Porque a informação que ele está me dando, olha aqui, ó, é que a soma de A mais B é 75. Se aqui fosse uma subtração, a gente ia subtrair aqui e subtrair embaixo. Entenderam? Então vamos lá. Então agora fica fácil, ó. A soma A mais B eu tenho 75. Aqui, 2 mais 3, 5. Assim como, olha, A está para 2. Agora ficou fácil, olha, é só o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então vai ficar 5 vezes A, olha, vai ficar aqui 5A e 75 vezes 2. Eu tenho 5A, 75 vezes 2, isso aqui é igual a 150. Vamos continuar aqui em cima. A, então, vai ficar 150 dividido por 5. A é igual a quanto é 150 dividido por 5? Muito bem, 30. Olha, este aqui, pessoal, é o valor do meu A. Mas ele quer saber o valor de A e de B, né? Aí você volta. Isso aqui é mais ou menos como se fosse um sistema, né? De equações. Agora você volta lá na minha soma que eu tenho, ó, A mais B é igual a 75. O A vale 30, B que é igual a 75. Passa subtraindo lá o 30, né? 75 menos 30, que é igual a 45. Pronto. Olha aí, ó, o A vale 30 e o B vale 45. Bem fácil, né? Número 3. Calcular x e y na proporção. Olha a proporção lá, gente. Ó. X está para 7, assim como y está para 2. Sabendo que x menos y é igual a 45. Então, assim, a propriedade que eu vou aplicar aqui nesta proporção depende muito, pessoal, da informação que ele deu aqui, ó. Então, se ele deu x menos y, então a gente, na hora de aplicar a propriedade, nós vamos aplicar menos. Então, olha aqui, ó, vai ficar x, ou seja, a diferença dos antecedentes está para a diferença dos consequentes, ó, 7 menos 2, assim como... Agora, você pode igualar qualquer uma delas aqui, ó. Eu vou igualar a primeira, né? X está para 7. Mas se você colocasse y está para 2, não tem importância. Você iria encontrar o valor de y. Daí depois você acha o valor de x. Vamos lá, então. X menos y, quem é? 45, olha. E 7 menos 2, 5. Isso aqui é igual a x sobre 7. Muito bem, agora nós só vamos multiplicar isso aqui cruzado, vai ficar 5x, que é igual a 45 vezes 7, tá? Olha, pessoal, uma coisa que você pode fazer aqui, ó, para simplificar um pouco, eu posso simplificar esse 5 por 5 dá 1, esse 45 por 5 dá quanto? 9, né? E agora você sobrou para o nosso x aqui, ó, 9, 7 vezes 9 aqui, 63, tá? Bom, x vale 63, então agora ficou fácil. Ficou porque você pode pegar lá o x menos y, que é igual a 45, o x vale 63 menos y, que é igual a 45. Então eu vou ter menos y, que é igual a 45 menos 63. Estou fazendo de um jeito aqui, tá, pessoal? Mas vocês podem observar aí que é tão fácil que dá para fazer de várias maneiras determinar o y aqui.
45 para 63, isso vai dar quanto? Vai dar menos 18. Aí você pode multiplicar isso aqui por menos 1, olha. Você tem que y é igual a 18. Fácil, não é? Professor, mas eu não podia pegar esse 63 que está aqui, substituir aqui, olha, no lugar desse x, tá vendo? Vai ficar 63 está para 7, assim como y para 2. Multiplicar cruzado e achar o valor do y? Tranquilo, pessoal, dá certinho isso, tá? Vamos lá para o número 4 agora. 4. Gasolina e álcool estão misturados em um volume total de 28 litros. Olha, então eu tenho aqui gasolina mais álcool estão misturados num total de 28 litros. Na razão de 9 para 2, gente. Ou seja, gasolina está para 9, assim como álcool está para 2. O que significa isso, pessoal? Que de cada 9 litros de gasolina, eu tenho 2 litros de álcool. Ele pergunta, achar o volume de cada substância. Está aqui, né? Aplicando a propriedade, então, eu vou ter que gasolina mais álcool está para 9 mais 2, assim como gasolina está para 9. Gasolina mais álcool eu sei que é 28. 9 mais 2, 11. Isso aqui é igual a gasolina sobre 9. Então, 11 gasolina é igual a 28 vezes 9. Então, gasolina vai ser igual a 22,9 litros. Agora eu tenho gasolina mais álcool, que é igual a 28. Se gasolina é 22,9, quanto que eu vou ter de álcool? Equaçãozinha de primeiro grau, né? Então, álcool vai ser 28 menos 22,9. Você pode subtrair aqui e você vai encontrar quanto? 5,1 litros de álcool. Tá aí. Muito fácil. Tá aqui o nosso total de gasolina e aqui o nosso total de álcool do problema. Fácil? Então, vamos para o número 5. O número 5 parece um pouquinho diferente, pessoal, mas não tem segredo nenhum, olha. É o mesmo raciocínio. X está para 2, assim como y está para 3, assim como z está para 4. E ele deu que x mais 3y mais 2z, que é igual a 76. Tá? Vou dar uma dica aqui para vocês, gente. Ó, lembra? O que eu vou fazer aqui com essas proporções, com essas razões aqui, que é uma proporção, agora tem 3, mas não tem diferença alguma. Eu preciso somar a parte de cima, mas eu preciso que essa parte de cima fique igual que está aqui, olha. E observe que o x está sozinho, tá certo, mas o y está multiplicado por 3. Então, eu preciso fazer uma coisa, gente, olha. Eu preciso multiplicar esse aqui por 3 e o de baixo também por 3. E depois, olha o z, ele está multiplicado por 2. Então, como eu quero que essa parte de cima fique igual, eu vou multiplicar isso aqui por 2, para ficar 2z. Mas, se eu multiplicar em cima, eu também tenho que multiplicar embaixo. Então, na verdade, a nossa proporção vai ficar assim. O x não mexeu, x está para 2, assim como, olha aqui, ó, o valor do y, eu vou ter 3y, está para 3 vezes 3, 9, assim como, olha aqui, ó, 2z está para 8. Entenderam? O que que eu fiz? Eu apenas deixei a parte de cima exatamente igual, olha aqui, ó, a nossa soma ali. Tá? Por quê? Quando eu somar isso daqui dá 76, tem que estar batendo com os meus antecedentes aqui, olha. Então, agora eu posso aplicar a propriedade da nossa proporção, que é a soma dos antecedentes, olha, x mais 3y mais 2z está para 2 mais 9 mais 8. Assim como, aí agora você iguala uma das razões.
Qualquer uma delas, pessoal, eu vou igualar a primeira ali, ó. X está para 2. Muito bem. Por que eu fiz tudo isso, gente? Por que eu multipliquei esse y aqui por 3, o z por 2? Porque olha como ficou aqui. X mais 3y mais 2z é exatamente igual a quem? A 76 que ele deu. E 2 mais 9 mais 8, isso aqui vai dar 19. Assim como x está para 2. Pronto. Agora você multiplica isso aqui cruzado, vocês já sabem fazer isso, e você vai encontrar o valor de x. X igual a 8. Tá? Para achar as outras, pessoal, você pode substituir só o 8 aqui, ainda não dá, né? Porque eu não conheço nem y nem z. Mas uma coisa que você pode fazer é substituir lá nas proporções. Olha, você pode fazer isso daqui, que é muito simples. Olha, x está para 2, assim como y está para 3. O x você conhece, olha, é 8 está para 2 igual a y está para 3. Pronto. Multiplica cruzado aqui, olha, você vai encontrar para o y que vale 12. Né? Mesma coisa você pode fazer para quem? Você pode fazer para o z. Olha aqui, ó. Você pode fazer assim, ó, x está para 2, assim como z está para 4. Professor, mas eu multipliquei por 2 aqui, ó, por 3. Eu não teria que pegar essas aqui de baixo? Não necessariamente, pessoal, porque se você pegar essa aqui de baixo, vai dar a mesma resposta. Mas aqui, ó, quando você simplificar esse 2 com esse 8, volta a ser z sobre 4. Tá? Então, tanto faz quem você pega lá. Então, x aqui, x eu conheço, é 8 está para 2, assim como z está para 4. Tá? Multiplica isso aqui cruzado, aí você vai ter que z é igual a 16. Pode fazer a continha aí que você vai ver que bate certinho. Muito bem, pessoal. Então, eu tenho aqui x igual a 8, y igual a 12 e z igual a 16. Problema resolvido. Agora, mais uma aplicação do conceito de razão e de proporção, que é o conceito de escala. Escala é a razão entre o comprimento considerado em um desenho e o seu correspondente comprimento real. Ou seja, nós utilizamos muito esse conceito de escala para desenhar plantas de casas, por exemplo, né? Que a planta de uma casa nada mais é do que um desenho que corresponde a alguma coisa real, que seria a casa. Então, a proporção que nós temos é a seguinte, ó, escala. A proporção que nós temos é o desenho está para o real, assim como 1 está para a escala utilizada. Essa escala seria quantas vezes que eu pego o real, que seria a casa, e reduzo para que caiba num papel, que seria a planta da casa. Vamos resolver um problema aqui, que isso vai ficar bem claro para vocês. Quer ver? Olha aqui, eu tenho aqui o nosso número 1, que diz assim: na construção de uma piscina, o comprimento será 8 metros. Então, esse 8 metros, pessoal, é o real. 8 metros o comprimento da piscina. Só que na planta baixa, esse comprimento está representado por 4 centímetros. Então, o meu desenho corresponde a 4 centímetros. Ele pergunta qual a escala que está sendo utilizada. Eu tenho o costume, na hora que eu vou resolver, deixar na mesma unidade, tá? Então, por exemplo, aqui o desenho são 4 centímetros. Aqui, ó, 8 metros corresponde a 800 centímetros. Agora, nós vamos substituir isso aqui, ó, na nossa proporção. O desenho é 4, está para o real, que é 800, assim como 1 está para a escala. Olha, pessoal, não há uma necessidade de você multiplicar cruzado aqui nesse caso. É que a representação de escala é sempre assim, é 1 está para e, tá? Pode deixar assim mesmo. O que a gente costuma fazer aqui é simplificar, ó. 4 por 4 dá 1, 800 por 4 é igual a 200. Então, eu poderia escrever essa minha escala assim, ó. 1 está para e, assim como
1 está para 200. Ou seja, esta aqui é a minha escala 1 para 200. O que significa isso, pessoal? Traduzindo, para cada 1 centímetro no desenho, eu tenho 200 centímetros no real. Entenderam? Esse é o conceito, essa definição de escala. Em algumas plantas, você simplesmente encontra isso escrito assim, ó, escala 1, 2 pontos, 200. Desse jeito, ó, 1 está para 200. Esse 200 aqui, gente, representa centímetros, que na verdade seriam 2 metros, né? Então, significa que para cada 1 centímetro na planta, quando a parede lá estiver pronta, a piscina no caso, né? Quando a piscina estiver pronta, isso está representando 2 metros. Tá aqui. Essa é a escala da nossa piscina. Também significa, pessoal, que ela foi reduzida 200 vezes, né, a piscina real para o desenho no papel. Vamos ver aqui agora o número 2. Em relação ao problema anterior, qual a profundidade real da piscina que na planta está representada por 0,5 centímetros? A nossa proporção é desenho está para o real, assim como 1 está para a escala. Ok? Muito bem. Quem que é o desenho? Aqui está dizendo que na planta está representado por 0,5. Ele quer saber de quanto vai ser a profundidade real, então ele quer o R. Assim como 1, bom, a escala é 200. Muito bem, olha aí, ó. Agora nós só precisamos multiplicar cruzado porque é uma proporção. R vezes 1 dá R, isso aqui é igual a 0,5 vezes 200, isso aqui é igual a 100. Mas lembrando que isso aqui corresponde a 100 centímetros, tá? Que é a mesma coisa, 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro. Então, está aqui a nossa resposta, olha. Ou seja, a profundidade dessa piscina, quando ela estiver construída prontinha, vai ser de 1 metro. E na planta, ela está representada por meio centímetro. Por quê? Porque a nossa escala é 200, ela reduziu 200 vezes. E, para encerrar, então, a nossa aula, vamos aqui agora para o nosso exercício número 3. Na consulta ao mapa do estado do Paraná, verifiquei que a distância de Apucarana a Curitiba é de 49,6 centímetros e que a escala utilizada foi de 1 para 750 mil. Qual a distância real entre Apucarana e Curitiba? Olha aí, gente, esse é um probleminha muito legal. Quando você está de frente para um mapa e você quer saber a distância real, basta você medir a distância entre os dois pontos em centímetros e aí você verificar a escala que fica normalmente embaixo do mapa, que você consegue determinar a distância real entre dois pontos. Então vamos lá, olha lá, desenho está para o real, assim como 1 está para a escala. Essa é a proporção para resolver problemas de escala. Bom, o desenho ele fala que você olhou no mapa, achou 49,6. O real eu estou procurando. E aqui 1 está para a minha escala. 750 mil. Pronto, olha, basta você multiplicar isso aqui cruzado. Então, o meu R vai ser igual, multiplicando 49,6 vezes 750 mil, quanto é que nós vamos encontrar? Você vai encontrar 37 milhões e 200 mil. O que, gente? Olha, como aqui está em centímetros, você vai achar isso em centímetros. Mas a distância entre duas cidades, pessoal, não é comum você dar a resposta em centímetros, não é? É comum a gente dar essa resposta em quilômetros. Então, vamos só relembrar aqui qual que é a nossa escala métrica, né, para metros. Lembram? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Ora, eu tenho aqui centímetro e eu quero então de centímetro até quilômetro. Quantas casas eu vou ter que andar com essa vírgula aqui, né? Olha, está em centímetros, então nós vamos andar para decímetro aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas até chegar em quilômetro.
Gente, esse número aqui não aparece, 37.200.000, mas ele tem uma vírgula bem aqui, ó. E aí, para você andar, você vai ter que andar, então, 1, 2, 3, 4, 5. Olha onde que a vírgula vai parar aqui, ó. Então, o que foi que sobrou aqui? 372. Então, resposta, 372 o quê? Quilômetros. Tá aí. Essa é a distância que eu observei lá no mapa entre as duas cidades. Ok, pessoal? Terminado, então, aqui nosso tópico 1. Agora eu peço a vocês que olhem lá na sua apostila. No tópico 1, você tem ali na página 5, 5 problemas que tratam disso. Resolva esses 5 problemas. Se você tiver alguma dúvida, você pode postar sua dúvida lá no fórum de dúvidas, ok? Um abraço então e até o próximo tópico.